Fala, meus amigos da Arsenal Brazuca. Estamos aqui para mais um dia de rodada de notícias para vocês. Mas antes da rodada de notícias, eu queria falar para vocês que é importante também, além do nosso Arsenal, é deixar o like no canal, apertar aí no sininho, receber as notificações e compartilhar com os amigos para que a gente continue crescendo. A gente já chegou a 150 inscritos no canal. É importante que tem praticamente 2 semanas, a gente já conseguiu 150 inscritos. A gente consegue mais, vocês conseguem mais. Tá? A gente aí para a gente continuar crescendo. E uma novidade para vocês. A Arsenal Brazuca agora tem seu grupo no WhatsApp. Pediram tanto, que eu criei o grupo do WhatsApp. Na descrição do vídeo vai ter o link para vocês serem direcionados diretamente para o nosso grupo. E aí podem trazer as pessoas que vocês quiserem aí que torcem para o Arsenal para a gente conversar. A galera já está conversando lá, já está debatendo transferência, jogador, falando sobre mundial de clubes. Então o pessoal está falando sobre tudo aí no nosso grupo, no nosso novo grupo de WhatsApp. Bom, então aguardo todos vocês lá para a gente bater um papo, a gente discutir aí o nosso Arsenal. Então agora vamos para as nossas notícias, para o nosso resumo diário do dia 1º de julho. 1º de julho, que é um dia muito importante na Europa, que é onde muda o ano fiscal. Então hoje vocês já podem ter visto que foram anunciados vários jogadores, renovações de contrato. Então isso muito por causa do novo ano fiscal na Europa. Então muitos clubes esperam a virada do ano fiscal para anunciarem suas contratações, anunciarem suas renovações de contrato. Então eles fazem tudo isso. Eles negociam tudo antes, anuncia quando vira o ano. Então a partir de agora, pode ser que muitas coisas no Arsenal se acelerem, já agora a gente tem a virada desse ano fiscal. Eu vou deixar para falar do Eze depois, porque, primeiramente, eu gostaria de falar de outra notícia, que é a notícia sobre o Madueke. O Madueke é um ponta-direita do Chelsea, tem 23 anos, e saiu a notícia hoje de manhã de que o Arsenal ele entrou em contato com o staff do Madueke e fez algumas propostas para o staff do Madueke. E aí muitas pessoas falaram, não, Madueke não, pelo amor de Deus, achando, na verdade, que a gente já estava negociando com o Chelsea. Só que a gente nem chegou nessa etapa ainda. Então, o que acontece? O que aconteceu? Qual é a notícia? A notícia é que o Arsenal chegou no staff do Madueke e fez uma proposta para ele. Entendeu? Parece que a proposta já existiu para o staff do Madueke. E o que é essa proposta? Contrato, salário, tempo de contrato. Para isso acontecer, para o Arsenal chegar lá, eles já estavam conversando antes. Então isso é um ponto importante a se falar. O Arsenal já está conversando com ele antes. E, de certa forma, isso é bom, que é aquilo que eu já falo para vocês da questão do Berta. Ele é um cara que ele não vai ficar focado num jogador só. Ele vai negociar com vários jogadores ao mesmo tempo. E é muito bom. Agora, se você gosta do jogador, se a gente gosta do jogador que ele está negociando, aí é outro ponto, que a gente pode discutir em outro momento. Porém, ele consultou o Madueke e já começou ali uma breve negociação. Não existe nada no Chelsea. O Chelsea já até negou, entendeu? Algumas fontes aí que jornalistas são ligados ao Chelsea negaram que o Arsenal não fez nenhum tipo de proposta para o Chelsea. Realmente isso não aconteceu. Não existe nenhuma proposta do Arsenal para o Chelsea pelo Madueke. E saíram algumas outras informações importantes sobre o Madueke. A primeira é que ele não quer ser reserva do Saka.
não disse isso, com certeza. Ele não disse com essas palavras, não quero ser reserva do Saka. Mas que ele acha que ele tem potencial para ir para um outro clube e ser titular. E aí entra no ponto que eu até comentei lá no Twitter, que é o seguinte: quando você tem jogadores muito bons numa posição, você tem dificuldade de fazer contratação de jogadores, às vezes até mediano. Então, aconteceu com o Hilsen, que está no Real Madrid agora. Estava sendo especulado no Arsenal. O Arsenal chegou até o jogador, chegou a fazer proposta para o Bournemouth. Porém, o jogador chegou e falou assim: cara, o cara tem uma zaga sólida, Saliba e Gabriel Magalhães. O que eu vou fazer lá? Eu consigo ser titular do Real Madrid. Eu consigo ser titular no Real Madrid. O que eu vou fazer sendo reserva lá no Arsenal? Eu não sei nem se eu vou ter tempo de jogo. Então, a vantagem de você ter bons jogadores, você acaba perdendo outros bons jogadores, mas ao mesmo tempo tem a parte ruim, que é a parte que você não consegue controlar, contratar outros jogadores de alto nível, às vezes de nível mediano para bom. O Arsenal vai ter que começar a conviver com esse problema, de ter dificuldade de contratação, justamente por causa disso. E aí a gente tem que ir baixando a régua. A gente tem que ir baixando a régua justamente por causa disso. E aí a gente chega no nível do Madueke, que para mim, ele está longe de ser um jogador ruim. Mas ele também não é um jogador muito bom. Para mim ele é um jogador bom, pode melhorar. 23 anos, pode melhorar. Vamos lembrar que lá no início da temporada, o Madueke foi muito bem pelo Chelsea. Ele conseguiu algumas convocações para a seleção inglesa através dessas boas atuações que ele teve pelo clube. Entendem? Depois ele decaiu, sim, decaiu. Técnico novo, tentando implementar um novo esquema tático. Tudo isso influencia no jogador. Então, muitas pessoas ficaram, o Madueke não, pelo amor de Deus. Eu também não quero que ele seja a primeira opção. Não quero. Porque, para mim, ele não vai ser a primeira opção. E eu não sei se ele está disposto a jogar de ponta esquerda, que ele já falou que não. Ele também não quer. Quer dizer, ele falou que não, né? Aí uma notícia dizendo que ele não quer ser reserva do Saka, ele também não quer ser ponta esquerda. Então, a gente tem dois pontos aí. Que é ele não querer ser reserva do Saka, de acordo com as informações, e não querer ser ponta esquerda. Lembrando que o Madueke ele é canhoto. Então ele seria aquele jogador que jogaria na ponta esquerda, chegando na linha de fundo. Não puxando para o meio e chutando. Normalmente, é o que acontece normalmente com os clubes hoje, né? Eles jogam com pontas invertidos. É para cortar para o meio e chutar para o gol. Então a gente tem que entender, e isso vai avançando de acordo com os dias. Pode ser o Madueke que seja aquele cara lá, tipo, se a gente não conseguir ninguém, vai nele. E para isso a gente já precisa estar antecipado, saber o que o jogador quer, o que o jogador tem de interesse, o jogador não quer. Porque se ele fala, não quero, tá bom, obrigado, tchau, e já vai procurar outro. Mas se ele mostra o mínimo de interesse, tá bom, beleza. Entendeu? Vai ficar aqui, na listinha. É o que normalmente os jornalistas falam. Ele entra na lista do Arsenal. Entrou na lista do Arsenal. Mas existem jogadores à frente dele. Então a gente vai fazendo a lista. Uma hora pode ser que a gente chegue nele. A gente espera que não. Mas pode ser que a gente precise chegar nele. Então isso é o ponto do Madueke. Em nenhum momento a gente fez proposta para o Chelsea. Mas a gente está sondando ele, a gente está fazendo ali aquela rodada de negociação, entender sobre o jogador. Então é isso. Tá? É isso que acontece e pode ser que ele chegue. Não vou mentir aqui para você, não vou ser hipócrita, pode ser que ele chegue. Assim como eu sempre falei para vocês
sei se eu falei em vídeo, mas eu sempre, às vezes, comentei ali no Twitter com algumas pessoas, que as pessoas falavam assim, o 9 no final a gente vai morrer com o Watkins. Eu falei, existe a possibilidade. Existe essa possibilidade. A gente precisa entender isso. Existe a possibilidade quando a gente morrer, porque eu acho o Watkins bom jogador. Mas existe a possibilidade que ele está na lista do Arsenal, a gente contratar o Watkins se a gente não conseguir contratar quem a gente quer. Existe a possibilidade. Eu não vou mentir para vocês. Existe isso. Então, essa é a informação que a gente tem até hoje sobre o Madueke. A gente chegou no staff dele, conversou, ele está na lista do Arsenal, mas em nenhum momento a gente fez proposta para o Chelsea. A gente só vai fazer proposta para o Chelsea se a gente não conseguir ninguém que está acima dele. Aí a gente vai chegar numa proposta para o Chelsea. Ou a gente já vai consultar o Chelsea antes se tem interesse em vender ou não. Quando estiver próximo ali, o primeiro já negou. Então, vamos chegar lá no Chelsea para saber se eles querem vender o Madueke. Então, tem essa parte importante aí que vocês precisam ficar sabendo. Voltando aqui, eu queria falar com vocês sobre o Eze. É um jogador que eu gosto bastante. Gostaria muito que o Arsenal trouxesse ele. Muito mesmo. Ele tem uma característica totalmente diferente dos jogadores que o Arsenal tem hoje. Totalmente diferente. Mas o que me gera dúvida, não do Eze, e aí entra o Madueke também na história, é que ambos são canhotos. Como é que o Arteta está pensando em jogar na próxima temporada? Porque o Eze é um jogador muito bom, mas foi a mesma coisa que eu falei do Madueke. Se a gente colocar ele de ponta esquerda, ele provavelmente vai ser um jogador que chega para a linha de fundo. Eu não sei se o Eze ele chuta bem com a perna direita. Sendo bem sincero, eu não sei. Ele chuta, beleza. Ele vai puxar para o meio e vai chutar com a perna direita. Se ele não chuta, ele vai ir muito para a linha de fundo. Vai puxar muito para a linha de fundo. E aí a gente vai ficar... A bola, às vezes, quando chegar nele na ponta, a gente vai fazer chuveirinho dentro da área. Então, eu quero entender como é que o Arteta vai jogar na próxima temporada. Ele vai jogar no 4-4-2? 4-3-2-1? 4-5-1? Como é que ele vai montar esse time? Eu acredito que o Arteta vai mudar o esquema tático dele para a próxima temporada. Pelas contratações que ele está pensando em fazer. Meu ponto de vista. Pode ser que durante, até o final da janela, pode ser que a minha percepção mude. Mas hoje, vendo o que está sendo especulado no Arsenal, é que o Arteta vai mudar o esquema tático dele. Minha humilde opinião. Eu acredito hoje que possa ser isso. Eu acredito que o Arsenal não pode deixar o Eze escapar. Acho correto o Arsenal tentar negociar os valores dele, visto que ele está faltando 2 anos para terminar o contrato, o ano que vem ele entra em último ano de contrato. Eu acho que o Arsenal, sim, tem que negociar um valor mais abaixo. O Crystal Palace pede 68 milhões. Eu acho que se o Arsenal conseguir diminuir esse valor aí, 58, 50, já está bom demais. Está bom demais. Mas o Arsenal precisa negociar isso aí. Ele já falou, com o jogador já está tudo certo. As notícias que a gente tem é que com o jogador já está tudo certo. Agora falta a gente negociar com o Crystal Palace. Hoje saiu a notícia que o Crystal Palace não vai diminuir 1 centavo do valor dele. Existe essa informação. Mas também existe a possibilidade do Crystal Palace não jogar a Liga Europa. Tem a história do Lyon. O Crystal Palace só consegue jogar a Liga Europa se o Lyon for punido. Apesar que ontem ou anteontem o Textor saiu, né, do quadro societário lá do Lyon, mas ele deixou a sócia dele, então ele continua sendo dono. Entendeu? O Textor está muito enrolado. A gente tem que ver como é que vai ficar essa questão do Crystal Palace. Tem que saber como é que vai ficar essa questão do Crystal Palace. Porque eles não tendo Liga Europa, já é um orçamento menor ainda. E será que eles não vão precisar vender o Eze? Porque o Guerri já vai sair. Vai sair de
Graça não, não vai sair de graça, porque está em último ano de contrato. Mas não sai de graça, porém vai sair com um valor baixo. Vem dos 70 milhões que o Newcastle queria pagar para ele na janela passada e o Crystal Palace não vendeu. Então, eu acredito que o Arsenal tem que sim negociar, tentar diminuir esse valor e tentar contratar o jogador. O Arsenal precisa contratar o jogador. Com o jogador já está tudo certo. A gente precisa agora negociar com o Crystal Palace. É isso. Agora é a rodada de negociação para saber valor, bônus. Bônus não, né? Que bônus é com o jogador. Negociar o valor. Bônus que eu digo é premiação, né? Bônus ali, o add-ons, né? Que eles falam. São as bonificações caso eles batam metas, que são as metas, né? Então é negociar isso agora com o Crystal Palace. Com o jogador já tá tudo certo. Salário, bônus, premiação, tudo, tá tudo certo já. Valor de agente, tudo certinho. Então, um jogador que eu gosto bastante e eu quero muito, não quero que o Arsenal perca essa oportunidade. Já disse que torce pro Arsenal, apesar para mim isso é o de menos, tá? Para mim é o de menos. Mas já disse que quer jogar pelo Arsenal. Então isso já é um ponto importante. E vocês veem a quantidade de jogadores que falam hoje abertamente que querem ir para o Arsenal. Isso é muito bom, gente. Foi a última vez que vocês viram isso. Jogadores que querem ir para o Arsenal. O Rice falou que queria vir para o Arsenal. O Gyökeres, o Sesko, o Eze, o Timber, o Lafiori. Tudo falaram que queria vir para o Arsenal, pô. Todos eles tinham proposta. Não, eu vou para o Arsenal. O Norgá. Só que o Norgá eu não sei se tinha proposta de outro lugar. Mas disse que ia vir para o Arsenal. Mosqueira falou que aceita negociar ali uma renovação com o Valencia, mas que ele também quer estar ali caído para vir para o Arsenal. Isso é muito bom, gente. Muito tempo que a gente não tem isso. A gente tem que aproveitar isso. Porque o jogador ele também tem força. Ele chegar e falar assim, eu quero ir para o Arsenal, pô, diminuir esse valor aí. O jogador ele consegue negociar isso com o clube. Entende? Isso é muito importante pra gente. A gente precisa se aproveitar disso também. Tá? Então, essa é a parte do Eze. Agora, a gente vai falar sobre a nossa primeira contratação da janela de transferência, que foi o Kepa Arrizabalaga. Goleiro que estava no Chelsea, veio por 5 milhões de libras e contrato de 3 temporadas. O Kepa, que foi um achado, vamos falar assim, uma oportunidade gigantesca do mercado que a gente não poderia deixar passar. Gente, vocês têm que entender, o Kepa, ele é jogador, foi muito tempo jogador titular do Chelsea, goleiro titular do Chelsea, e foi, na temporada retrasada, jogador do Real Madrid, ganhou Champions League, inclusive. Na temporada passada foi titular no Bournemouth, jogando muito bem. Me diz, dos 20 clubes da Premier League, se a gente chegar em todos os goleiros deles titulares, quero 20 não, né? 19, porque pra gente, né? Dos 19 clubes da Premier League, se a gente chegar em todos eles e falar assim, ó, botar ele sentado numa cadeira, a gente de frente. Eu tenho 5 milhões de libras para contratar o goleiro. Onde vocês vendem o goleiro de vocês titular? Ninguém vende. Ninguém vende. Nós estamos contratando um goleiro titular que vai ser o nosso reserva. Por 5 milhões de libras. A gente não consegue contratar. A experiência que o Kepa tem, 30 anos. Isso aqui, gente, é uma coisa gigantesca pô, que a gente conseguiu. Um cara que se o Raya precisar ficar, deu dor de barriga, ficar um jogo sem jogar, ou teve uma pequena lesão, ficar 2 jogos sem jogar, a gente pode botar o Kepa tranquilo, que ele não vai não vai deixar
o nível cair. Não vai comprometer ali o nosso sistema defensivo. Então, isso aqui é uma oportunidade de mercado muito boa. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. A gente achou. Gente, não estou falando a questão futebolística. Tá? Não estou falando da oportunidade como um todo. O Kepa não é um goleiro ruim. Foi titular no Bournemouth, agarrou muito na temporada passada. Agarrou muito. Tudo bem que a defesa ajuda, mas você, quando passa da defesa, você precisa ter um goleiro bom. Então você leva gol. Então, cara, eu fiquei muito feliz da nossa contratação do Kepa. E voltando mais ou menos no que eu estava falando, a gente contratou ele por 5 milhões e vai ser o nosso goleiro número 2. Olha só, o Chelsea contratou ele por 70 milhões, se não me engano, de libras. Não, 70 milhões de euros. Contratou ele 70 milhões de euros. Ele tinha um salário de 180 mil libras por semana. Vamos lá. Ele foi contratado por 70 milhões de euros e tinha um salário de 180 mil libras por semana. Ele foi contratado pelo Arsenal por 5 milhões de libras para ganhar 70 mil libras por semana. Olha isso, gente. É jogada de gênio. Jogada de gênio que o Arsenal fez, contratando o Kepa. Então, as pessoas têm que entender que o mercado é isso, são oportunidades. A gente precisa negociar no mercado. Não é chegar e pagar o que qualquer um quer. Existem oportunidades no mercado como essa. Como Norgar, a gente está contratando. Como o Eze, é uma oportunidade de mercado o Eze. Ele está saindo do Crystal Palace. Agora, a gente precisa negociar valores ali. Entende? Então, é importante a gente ter essas oportunidades de mercado. Não ir com muita sede ao pote, que aí às vezes a gente acaba gastando demais. Gastando errado. Porque se a gente economiza, se o cara der errado, a gente diminui o prejuízo. A gente dilui o prejuízo. Entendem? Então é isso. Tá? As informações do dia de hoje são essas. Lembrando, like no canal, compartilhe, segue aí o canal, coloca no sininho para receber as notificações. E, mais importante, não esqueçam de entrar aí no nosso grupo do WhatsApp. E lá eu vou estar atualizando, sempre que sair vídeo novo, eu vou estar atualizando vocês lá. Mandando para vocês lá que sai o vídeo novo. Tá? Então, ajuda a gente lá, galera. Não esquece de dar o like no canal. Amanhã, vamos ver o que acontece de novo. Notícias novas aí. Agora vai ter notícia atrás de notícia. Agora vão acelerar mais as coisas, visto que a pré-temporada vai começar, vai se iniciar, né? Os jogadores vão começar a voltar de férias, fazer treinamento, vão lá no Sobar Training fazer os exames médicos. Então agora parece que vai começar para valer e a gente já viaja para Hong Kong. Quer dizer, viaja para a Espanha primeiro, depois Singapura, Hong Kong, depois a gente já tem aí a Emirates Cup aparentemente ainda não foi confirmado, contra o Atlético de Bilbao. Tá? Então, galera, uma boa noite para vocês e até a próxima. Fui!